Saudações, senhores conservadores e querida Virgínia, que também nos ouve. Mais uma noite da nossa reunião. O nosso grupo Conservadores ES tem uma pretensão de uma apropriação intelectual de conceitos, princípios do pensamento conservador e também da alta cultura. E a nossa vontade, a nossa luta é que esse grupo cresça e se desenvolva e cada dia mais venha ganhar repercussão. Hoje estaremos com uma pessoa que nós respeitamos muito, que é o nosso companheiro no sentido pleno da palavra, não naquele sentido errado da palavra, que sempre caminhou com a gente, que é o D'Artagnan, que foi a primeira pessoa que se dispôs, né, Paulo, a conversar com a gente e a nos trazer essa noção maior do pensamento conservador. O D'Artagnan vai ter um tempo de 50 minutos a 1 hora, em que ele vai explanar, e nos momentos finais, nos 30 minutos finais, nós iremos fazer perguntas em cima daquilo que ele falar. Mas se alguém no meio também quiser tirar alguma dúvida, né, D'Artagnan? Acho que não tem nenhuma dificuldade, não, né? Tem tempo. Beleza? Agora então, tem a mãozinha para levantar, né? Vocês podem clicar na mãozinha que temos aqui, tá bom? Então, vou passar a palavra para o nosso querido D'Artagnan, e eu vou desligar o microfone, o Paulo vai desligar o dele, vai ficar só o D'Artagnan para ficar melhor a gravação. Tudo bem? D'Artagnan, mais uma vez, obrigado. A palavra está contigo, 8h50. Maravilha. Boa noite, então, aí para todos. Fico muito feliz aí por poder conversar com vocês, né? Porque aqui tinha um antigo professor meu que ele falava, né? Que o professor é o ator frustrado, né? O ator que queria grandes palcos, não conseguiu, vai para a sala de aula e seu pequeno show para um público cativo, né? Graças ao bom Deus, não tenho aqui um público cativo, tenho um grupo de amigos com o qual a gente de vez em quando troca umas figurinhas. E como foi dito tanto pelo Marco Antônio como pelo Paulo, eu não vou dizer que vocês me pegaram com as calças na mão porque não pega bem, mas me pegaram com a mão na louça, né? A hora que eu vi a mensagem do Paulo, eu estava lavando louça. E o negócio que é bastante interessante, todos aqueles que trabalham aí com as lides educacionais, com as lides pedagógicas, é bacana a gente sempre ter em mente não tão só e simplesmente aquilo que nós temos por objetivo comunicar, mas nós procurarmos ver a circunstância que a gente se encontra para ver de que forma podemos, de uma maneira mais produtiva e producente, né, transmitir alguma coisa. E conforme eu ia lavando a louça, né, eu estava pensando, poxa vida, o que eu posso prosear com esses meus amigos aí? E me veio à mente 3 possibilidades, né? A primeira seria a teoria dos 4 discursos do Aristóteles, né? Mas isso aqui acho que não é o momento ainda, acho que dá para deixar para mais para adiante. Aí me veio à cabeça, não, vamos trabalhar René Girard, né? A teoria mimética do René Girard. Eu também acho que não é o momento aqui. Aí eu me lembrei das 2 imagens que marcaram essa semana, né? Uma semana assim, extremamente profícua, né, da grande mídia. A primeira, comentada pelos colegas ali no início, né, a saída da Carol Conká, que eu jurava que se escrevia Carol, daí era Carol com K e não Carol com K, né? Acabei descobrindo que se escreve do jeito que eu nunca imaginava que seria, né? Mas a imagem que me fica à mente é dela comendo banana, né? Que era um negócio assim que realmente corou os céus de vergonha. E a outra imagem que me veio à mente essa semana, aliás, que nos veio à mão através das redes sociais, né? Dos jogos, essas coisas, né? Esses algoritmos do capeta, a senhorita que foi eleita pela revista Times como uma das 100 figuras mais influentes do mundo, né? A dona... Putz, esqueci o nome da dona. Anitta? Anitta. Que é nome de vermífugo, né? Que fez uma tatuagem numa região um tanto que, não vou dizer inapropriada, mas no mínimo estranha, né? Por que essas 2 imagens me veio à mente e o que isso tem a ver com o que nós pretendemos tratar aqui, né? E me ocorreu, batata.
Vamos conversar um pouquinho a respeito de um grande sociólogo anglo-germânico, que é o Norbert Elias. Escreve-se como se fala, né? Norbert Elias, que, para o meu gosto, é um dos gênios do século XX, um dos grandes gênios, né? E a obra, uma das obras dele em particular, que eu gostaria de comentar com vocês, né? Apresentar, aliás, fazer a pergunta, né? Quem aqui conhece a obra Estabelecidos e Outsiders? Norbert Elias. Só levanta a mão aí se alguém conhece. Não tem problema. É fácil de encontrar ela tanto no mercado editorial quanto nas estantes virtuais aí que disponibilizam PDFs. Né? É um dos grandes gênios do século XX. E este livro dele em particular, a obra dele toda é maravilhosa, toda ela. Mas esta em particular nos apresenta um ferramental teórico muito importante, muito útil para nós analisarmos relações de poder. E isso que é o interessante. Né? O Norbert Elias, antes de falarmos a respeito, né, especificamente dessa obra dele, que é o Estabelecido Outsiders, ele tem algumas características muito interessantes, né, para nós pensarmos a nossa atuação, né, tanto nas lides políticas quanto nas lides intelectuais. O Elias, a sua primeira formação era medicina. Então, quando ele estava na Alemanha, a primeira formação que ele ingressou foi em medicina. E, mais adiante, ele acabou ingressando daí para a sociologia. Aqui a gente pode fazer um parâmetro que é bem interessante, né? A gente pegar um dos grandes gênios da humanidade, que foi Aristóteles, né? Aristóteles, a sua primeira formação, não formação em termos de graduação, mas as suas primeiras lides intelectuais foram justamente com a medicina, né? O seu pai, Nicômaco, ele era médico na corte, né, de Felipe o Grande, né, de Felipe Magno, e ali ele já teve um contato direto com, como nós podemos chamar, uma ciência dura, né, com a realidade. E o Elias, né, ele mesmo comenta, num livro de entrevistas, né, que é Elias por ele mesmo, o quanto que essa experiência que ele teve, primeiramente com a medicina, foi fundamental para ele no desenvolvimento de suas atividades e de seus estudos na área da sociologia. Por quê? Porque ele teve, primeiramente, um contato direto com a realidade concreta. E não ficou tão só, única e exclusivamente, encastelado em meio a abstrações, que é o grande vício que qualquer um de nós pode acabar por mergulhar. Né? A gente pode facilmente cair naquela anedota que conta-se a respeito de Hegel, né? Diz que Hegel estava no leito de morte e um discípulo dele, supostamente chegado junto ao mestre e falado para ele assim: mestre, eu analisei toda a sua obra. Ele: bom para você? E descobri que a sua teoria ela está equivocada. Ela não tem uma relação muito apropriada com a realidade, com os fatos. Aí Hegel: pior para os fatos. Né? Então, muitas vezes nós agimos assim também, né? A gente olha para a nossa concepção de mundo, né? E muitas das vezes, quando ela é defrontada com a concretude da realidade, ela acaba por se esfarelar. E é uma inclinação humana tentar restaurar o castelo de areia que nós construímos com as nossas ideias. E não tentar reconstruir o nosso castelo com a matéria-prima da realidade. Né? E o Elias, ele, durante toda a sua atuação acadêmica, ele procurou sempre chamar a atenção dos seus alunos para isso. Ele falava assim: olha, o que é um conceito? Né? O conceito é uma construção, né, de um signo através do qual você vai procurar captar a realidade, certo? Como a sociologia trabalha com realidades humanas, com vivências e experiências humanas,
este conceito ele deve refletir, mesmo que de maneira um tanto que atravancada, a sua realidade enquanto indivíduo. Se você não se enxerga nesse cabedal teórico que você está utilizando, então isso não tem serventia nenhuma. Pode ser muito bonitinho, mas é de serventia e utilidade ordinária. Não serve para nada. E ele procurava sempre chamar muito a atenção dos seus alunos para isso, dos seus discípulos para isso, né? Ou seja, antes de projetar sobre um universo de análise a sua construção teórica, procure primeiramente conhecer o seu objeto. Este é um ponto. E este é um pecado que muitas vezes nós acabamos por cometer, né? Tem aquela frase assim que está nos lábios de muitas pessoas em nosso país, né? Que eu acho maravilhosa. O povo não sabe votar, né? Às vezes, quando eu estou em sala de aula ou estou em outro ambiente e vem essa frase, eu falo, olha, mas eu não sei votar. E eu falo, pare e pense nos Jaguaras que você já votou na sua vida. Mas é que você sabia o que estava fazendo quando fez aquilo, né? Então, é uma frase que é sempre colocada assim, o povo não sabe. O povo é um ente abstrato, né? Houve uma vez uma entrevista que foi concedida pelo grande historiador José Murilo de Carvalho, né? E vieram com essa observação, foi muito interessante, foi no Roda Viva. Acho que foi a única vez que o José Murilo de Carvalho foi ao Roda Viva. E aí eles estavam falando assim, não, porque o povo... aí juntou duas coisas, né? Eu também já votei. Já votei e fiz campanha para ele, né? Marco Antônio ali escrevendo no chat, né? Já votei no Lula, já votei e fiz campanha. Mas veja, eles jogaram aquela frase assim, ó, o povo não sabe votar e o nordestino também não sabe. E é pior, né? Então, joga toda aquela carga de estereótipos, né, sobre um ente abstrato. E aí o José Murilo de Carvalho, né, com a sua sabedoria peculiar, falou assim, olha, gente, vocês têm que primeiro entender o que são as expectativas disto que vocês estão chamando de povo. Né? Então, quando você fala que a pessoa votou só por causa do tal do Bolsa Família ou Bolsa não sei o quê, você tem que entender que há um raciocínio econômico ali e é um raciocínio de prioridades. Projetar a nossa insatisfação, a nossa fúria em relação a isso, não ajuda na compreensão do fenômeno. Agora, tentar ouvir as razões daquele ao qual nós estamos observando, opa, é outra história. Porque as minhas razões eu já tenho. Jogá-las sobre o outro não vai tornar a realidade mais clara. Vai apenas aumentar o tamanho de excremento mental que nós temos projetado sobre a realidade. De certa forma, o compreender a realidade social, a realidade política, a realidade humana, é um trabalho realmente de escavação, né, de arqueologia. A gente tem que retirar muitas camadas que são projetadas por inúmeras pessoas e por nós mesmos sobre o objeto. Por isso que o Elias falava assim, olha, antes de você teorizar alguma coisa, vai conhecer esta coisa. Ele é um dos pioneiros na sociologia do esporte, né? E aí, estava lá com seus discípulos, né? Aí ele falou, e aí, professor, o que nós vamos ler para entender o esporte? E ele era bem bonachão, né? Falou assim, nada. Nós vamos ao estádio de futebol. E se dermos sorte, vamos acompanhar uma torcida de hooligans, né, na Inglaterra. Pô, você quer entender o que é o comportamento? Então, se mistura no meio do povo. Né? É aquilo que o Malinowski chamava, né, do olhar participante. Né? Então, para você, o Malinowski falava, né, para você entender o selvagem, em grande medida você tem que se tornar o selvagem, você tem que vestir a pele do outro, tornar-se o outro. E nessa perspectiva, o Elias se dedicou na realização de sua obra, tanto teórica quanto, né, de sociologia empírica. Esse livrinho em particular que eu quero apresentar a vocês, da autor dele, que é o Estabelecidos Outsiders, é o fruto de um estudo de caso que ele realizou numa vila operária em Lancaster. Né? O nome que ele deu a essa... é um nome ficcional, né, para não expor os moradores da vila. O nome ficcional que ele deu para a vila é Wilson Parva, certo?
E o que é interessante, ele ficou morando com esses operários 3 anos e meio. Então ele, doutor em sociologia, foi lá e ficou morando com esses operários. Mas não morando como doutor. Ele ficou morando como um morador. E foi interagindo com as pessoas e observando. E a partir desse estudo de caso que ele formulou, que ele realizou, ele acabou formulando uma teoria de jogos fenomenal para nós analisarmos, para nos ajudar a analisar relações de poder, certo? O primeiro ponto que eu acho fantástico nessa teoria de jogos que é apresentada pelo Elias. Primeiro, ele não estabelece sujeitos fixos. Né? Quando você pega basicamente ali o forte peso da vulgata marxista que nós temos dentro da sociologia, né? Quando se olha qualquer realidade, fala, não, aqui está a burguesia, aqui está a aristocracia rural, aqui está a burguesia industrial, aqui está o proleta, aqui está o campesinato, e cada um já tem este script para ser seguido. Ou seja, não precisa fazer análise, só tem que pegar e entender os papéis para os personagens, e está resolvido, a análise está feita. O Elias faz o contrário. Então, ele não coloca tipos fixos. Por isso que é uma teoria de jogos interessante. Ele cria 2 tipos ideais. Ele vai chamar de estabelecidos e outsiders, né? O próprio nome do livro. Né? O estabelecido seria aquele que estaria numa posição vantajosa nas relações de poder, e o outsider, né, o de fora, aquele que estaria numa posição desfavorável nessa relação. O que é interessante, você não chega num lugar e fala, tá aqui o estabelecido, tá aqui o outsider. Tem que identificar. E ele dá a nós aí as variáveis para nós podermos fazer essa identificação e, inclusive, nos apresenta os mecanismos de controle que podem ser utilizados pelos estabelecidos para poderem fazer a manutenção da sua posição vantajosa nas relações de poder. Certo? É muito interessante. Bem, apresentados os 2 tipos ideais, né, vamos pegar aqui alguns elementos que nós temos dentro dessa teoria de jogos que nos ajudam bastante a pensar. E o que é legal, que eu acho show nessa teoria, é que conforme a gente vai analisando, conhecendo ela, a gente vai fazendo um exame biográfico, que, aliás, era uma coisa que eu disse que dizer anteriormente, né, que o Elias falava assim, olha, você tem que sempre procurar fazer um exame biográfico com as teorias que você aprende. Né? Então, se você vai estar estudando algo, peraí, isso aqui realmente, em algum momento eu vislumbro a minha vida nisso? Se eu não vislumbro, então a sua validade é um tanto que duvidosa. E o legal é que nessa obra do Elias, a gente vai se reconhecendo frequentemente, né? Em algumas ocasiões, poxa, aqui eu me sentia como um estabelecido. Já no outro, eu vestia a carapuça do outsider. Né? E isso que é interessante, porque a função de jogos é reorganizar, né, os dados que nós temos disponíveis para nós podermos manipulá-los de uma maneira mais eficaz e assim podermos agir de uma forma mais eficiente e efetiva sobre a realidade. Bem, dito isso, o que seria o fator fundamental que distinguiria os estabelecidos dos outsiders? Bem, é bem simples, gente. Primeiro ponto. Estabelecidos e outsiders não são relações de poder entre indivíduos. São relações de poder entre grupos. Certo? E aqui é um negócio que é muito interessante. E aí é uma experiência que provavelmente todos nós já tivemos. Quando a gente está no meio de um grupo, pode ser de torcidas organizadas, ou de grupos políticos, manifestações políticas, né, qualquer coisa do gênero, quando a gente está dentro do grupo, a gente não vê o indivíduo que está do outro lado, a gente vê o grupo. Segundo, a gente não vê a nós mesmos como indivíduo. Nós nos vemos no grupo e a partir do grupo. Né? Aquela expressão que se tornou extremamente popular em nosso país, né? Somos nós contra eles. Né? Quando você está no meio da multidão, você some como indivíduo. Agora, se você pegar lá um coxinha e um mortadela, sozinhos, os dois dentro de um boteco,
Os dois tomam uma cervejinha junto, contam piada e trocam os números de celular. Individualmente, sozinhos, nós nos reconhecemos como pessoas. Imersos dentro de um grupo, a nossa autoimagem individual se confunde com a autoimagem grupal. Sejamos nós os estabelecidos, sejamos nós os outsiders, certo? Então é sempre uma relação de poder entre grupos. Segundo detalhe que é importante e que é legal dessa experiência que o Elias teve em Wilson Parva. Quando ele esteve lá, ele constatou, né, que a Vila Operária não era uma Vila Operária, eram 3. Ele acabou identificando como Zona 1, Zona 2 e Zona 3. Certo? Mas veja, era uma vila só, segregada em 3 grupos que se distinguiam. Certo? Ou seja, quando a gente fala em relações de poder, a primeira imagem, que é o elemento básico que nós temos, né, é que para nós termos o exercício do poder, é imprescindível que nós tenhamos uma relação assimétrica. Né? Falando português bem tosco, é aquele que pode mais e aquele que pode menos. Certo? Você tem que ter meios de exercer o poder. Então, alguém tem mais dinheiro, alguém tem mais força, alguém tem mais armas, né? Alguém, no mínimo, tem melhores relações para poder se impor sobre os demais, né? Poder exercer a vontade sobre a vontade do outro. Ponto. O que o Elias observou em Wilson Parva? Que existem relações de poder. Alguém é mais bonito, é verdade, né? Daí é desumano. Ele observou que existem também relações de poder que se estabelecem entre sujeitos em posição simétrica. Ou seja, usando aquele vocábulo feminista horroroso, pessoas que estão no mesmo grau de empoderamento. E aí a coisa fica clara, né? E aí a gente começa a observar nossa própria autobiografia, né? A gente observa que dentro de nossos bairros existem grupinhos. A gente observa que dentro do nosso local de trabalho existem grupinhos. A gente observa numa sala de aula que existem panelinhas entre alunos e panelinhas entre professores. Né? A gente entra num ônibus de estudante, nossa, é visível, né? A galera do fundão, a galera da frente, o pessoal que trabalha. Você vê essas segregações entre grupos. E veja, você tem relações de poder que se estabelecem entre esses grupos. E eles estão na mesma posição social e com o mesmo grau de empoderamento. Não há uma assimetria evidente entre eles. Mas existem relações conflitantes entre eles, que, diga-se de passagem, são mais draconianas do que as relações de poder assimétricas. Né? Dentro de uma empresa, o funcionário, muitas vezes, ele é muito mais cruel com um colega seu do que o patrão, muitas vezes, o é com o funcionário. E o Elias observou isso dentro da Vila Operária, ele convivendo, e o que é legal no livro é que vai descrevendo essas relações. O quanto que as relações de poder simétricas, elas são realmente tão draconianas quanto o exercício do poder que é mantido por uma pessoa que tenha meios para fazê-lo. Bem, mas o que determina que um grupo possa manter-se numa posição favorável, ou seja, ser um estabelecido, e o que acaba vaticinando um outro grupo de pessoas a ficar na condição de outsider? E aí ele observou um detalhe que é muito importante. Assim, o que dá poder a um grupo? É coesão social. Ou falando português bem claro, é unidade, é união. Quanto maior for a coesão grupal de um grupo, boa noite, Lívia. Quanto maior for a coesão grupal de um determinado grupo, maior é, e aqui é importante, gente, a capacidade deste grupo se autoafirmar
e maior é a capacidade dele de impingir sobre o outro uma autoimagem depreciativa. Aqui um negócio que é muito importante, que o Elias fala assim, olha, um grupo estabelecido, para poder existir, ele precisa de um outsider. Para quê? Porque o grupo estabelecido vê a si mesmo, devido à sua unidade grupal, à sua coesão, como sendo um grupo portador das mais elevadas qualidades. Né? Nós somos os the best, somos os fera. Só que para mim poder melhor reafirmar a autoimagem, eu preciso ter a imagem contrária à minha. Aí você projeta ela sobre um grupo de pessoas que não tenha grande coesão grupal. Podemos fazer dois trocadilhos interessantes e bem simples. Né? Não existe Liga da Justiça sem o Sindicato do Crime. Não tem como existir. Tem que ter um. Para ter um, tem que ter o outro. Segundo exemplo, e aqui ficamos bem próximos do contexto brasileiro atual. Para que uma pessoa que sinalize o tempo todo virtude, que é um dos grandes vícios da época contemporânea, né? Ficar sinalizando virtude, vejam como eu sou uma pessoa boa, eu vou de bicicleta ao trabalho, eu sou vegano, eu não uso calçado de couro, né? Tem mais o que, enfim, uso máscara todo o tempo, vejam como eu sou bom, estou sinalizando virtude. Então, autoimagem grupal e vejam como eu sou legal. Eu não sou igual, vamos lá, eu não sou igual a esses fanáticos religiosos, bolsominions, negacionistas, antivacinas, terraplanistas, e aí vai, ó, aquela rinca de estereótipos. Veja só, para mim, melhor afirmar a minha identidade grupal, como portador das mais elevadas virtudes, eu preciso criar minha autoimagem contrária. Ou seja, eu tenho que escolher um grupo que não tenha grande coesão social e projetar sobre ele, que olha lá o nosso amigo Marco Antônio sinalizando virtude já. Para projetar todos esses elementos negativos e assim melhor afirmar, né, a minha posição nessa relação de poder. Mas isso só funciona, e aí que é o legal, veja, tem isso estabelecido. Se o meu grupo tem coesão e se o outsider não tem. Aí é que é o X. Certo? Então, quando nós olhamos o cenário contemporâneo, nós temos uma situação que é interessante, porque há um grupo estabelecido. Quando a gente observa hoje, né, o grupo de esquerda, bem, eles olham para si mesmo como sendo os bambambãs. E durante décadas, aliás, qualquer um que se sentisse conservador, que se sentisse de direita, ou que se sentisse liberal, se sentia envergonhado de falá-lo. Por quê? Onde é que está a coesão do grupo? Aliás, até o momento nós não temos isso, que é uma grande fragilidade da direita. Né? Não há uma unidade grupal aí, não há uma grande coesão. Ao contrário da esquerda. Né? Quando a gente começa a olhar esses jogos, se a gente for olhar as nossas cidades onde nós vivemos, a gente vai perceber com grande clareza. Opa, tem um grupinho assim, opa. Você observa claramente que eles têm elementos que fazem eles verem a si mesmos como sendo algo muito especial. Isso é possível devido à sua unidade. E outros grupos que se encontram estigmatizados, né, com a imagem pejorativa projetada sobre eles, como se fosse, né, o pior dos indivíduos. E muito se deve devido ao quê? A sua falta de coesão. Ali foi citado o exemplo das tribos urbanas. Os conflitos que existem entre elas, perfeito, às vezes conflitos entre bairros. Né? Bom, aquele bairro é barra pesada. Né? Então, quando se tem assim, essas rotulações do espaço urbano, estabelecidos outsiders. Né? Vou pegar um exemplo bem bacana disso daí. Cidade próxima aqui onde eu moro, Guarapuava, e repare uma coisa, sempre conjuntos habitacionais são construídos fora da cidade. Quando você faz um conjunto habitacional, ele não é... em Curitiba nós temos a exceção, né, que era a época que o Jaime Lerner era prefeito, eles procuraram fazer dentro da cidade.
original isso. Mas o que é interessante, eles fazem fora. Então se tira do espaço urbano. E sempre quando eu ia para Guarapuava, eles pegavam a lotação, era muito engraçado você ouvir as pessoas conversando no ônibus, né? Eles estavam nos bairros bem retirados, aí as senhoras conversando, viu, comadre? Para onde é que você está indo? Ah, eu estou indo lá para a cidade. Eu estou indo para o centro. Então, lá é a cidade, aqui onde eu moro não é. Certo? Então, quando você observa essas formas de nomeação, de identificação, você tem justamente os elementos que você identifica o grupo estabelecido e o grupo outsider. Aquele que tem maior coesão social é aquele que tem menor coesão social. Este é o ponto. Bem, aí a gente perguntar, como é que eu faço para tornar-me um estabelecido? Né? Quais são os meios, as variáveis que permitem que um grupo de indivíduos seja estabelecido e que outro grupo caia nessa condição infame de outsider? E, aliás, por que muitas vezes ocorre essa mudança? Né? Aquele que hoje é estabelecido, amanhã pode ser outsider, e vice-versa. Né? Aí o Elias ele identifica 4 variáveis. E aí é bem legal. Vejam só. Ele fala assim, ó, não é uma fatalidade do destino. Uma pessoa não se torna outsider porque é mais fraco ou coisa do gênero. Ele fala assim, ó, existem 4 variáveis que contribuem para que um grupo de indivíduos torne-se, né, estabelecido, obtenha uma posição favorável nas relações de poder. Quais seriam? Seria a densidade demográfica favorável, a posição favorável na geografia do poder, o símbolo de orgulho grupal e o tempo de convivência. Essas 4 variáveis. Vamos pegar aqui e comentar cada uma delas, que é bem bacana. Quer ver? Ó? Primeira, a mais simples. Né? Densidade demográfica favorável. Ponto passivo. Quem está em maior número tem vantagem. Ponto. Não tem mistério. É só você ir pegar confronto de torcida organizada. Fechou, meu amigo. Quem pode mais chora menos e te vira. Tomar sempre cuidado quando tem os fanáticos na rua em Curitiba, né, Tomás? Tem que ficar esperto. Mas é basicamente isso, certo? A gente entende por que muitas vezes você tem essa a formação dos nichos políticos, né? A política de gênero, identidade de gênero, as cotas. Então você vai criando nichos, né, para você criar um número. Né? Esse é o ponto. Basicamente isso. Então, se eu obteve o maior número, fechou. Basicamente isso. Segunda variável, essa aqui ela é mais sutil. São aquelas coisas que são maravilhosas na obra do Norbert Elias, que é o tempo de convívio. Né? Primeira observação, muito simples. Né? É óbvio que pessoas que estão há mais tempo convivendo juntas, né, elas têm uma maior coesão grupal. Né? Isso é tranquilo. Aí quando a gente olha numa faculdade ou numa de ensino médio, a gente entende claramente por que calor é bicho. Né? Não sei como é que é aí em Espírito Santo, mas aqui no Paraná eu me lembro, eu assim, calor é bicho. O calor é o recém-chegado, é um caboclo de cada canto que vem para a faculdade. Né? A gente vai brincando, se conhece calor de longe, só pelos olhos perdido. É o cara perdido. Então, ninguém se conhece na turma. Os veteranos, bem, os veteranos estão há pelo menos 5 anos juntos. Então já se conhecem bem e se odeiam bastante e se amam bastante. Então você teve a formação de alguns laços entre os indivíduos. Só que o Elias ele vai um pouco mais longe, aí que é legal, esse tempo de convívio que ele teve nessa vila de Wilson Parva. Quando ele fala de tempo de convívio, ele não se refere ao tempo de convívio de alguns anos. É o tempo de convívio de gerações. As famílias que moravam na zona 1, elas estavam morando lá desde o século XIX. Aquelas que moravam na zona 2 e 3, elas haviam chegado em Wilson Parva depois da Segunda Guerra Mundial. E ele percebeu essa sutileza por lá estar. Né? Vejam só,
quando você tem o convívio de algumas pessoas por gerações, de um grupo de pessoas que convive, se confraterniza por gerações, os laços não são meramente momentâneos. São laços que transcendem a própria existência individual do sujeito. Um exemplo que eu gosto de dar muito, não sei se vocês terão essa experiência a qual eu tive, que eu tenho, é que quando você mora no interior, isso se torna auto-evidente. Nos grandes centros urbanos já nem tanto. Né? Mas se você chegar numa cidade pequena, perguntar assim, viu, onde é que mora fulano? Ah, fulano, filho do cicrano, casado com a filha do Beltrano, que é neto do Beltrano. Veja, não é que as pessoas se conhecem. Eles conhecem a vida de todo mundo. Veja, isso é um outro tipo de unidade. Esses laços se tornam muito mais sólidos. Certo? Não estou dizendo que pessoas que acabaram de se conhecer não possam ser amigas, sim. Mas a coesão grupal que há entre esses indivíduos que se conhecem há pouquíssimo tempo é bem diferente da coesão grupal que você tem entre indivíduos que se conhecem há gerações. Quando a gente pega lá o poderoso chefão, filho do professor Germano? Não entendi. Quando a gente pega lá o poderoso chefão com Dom Corleone, a máfia, gente. O que é a máfia? Tem uma coesão grupal sólida pra caramba, convida através de gerações. Não destrói um negócio desse assim. Certo? Não tem como. Por quê? Porque a coesão é muito forte. Certo? Quando você observa os movimentos de esquerda em nosso país, né? O que você tem ali? Você não tem um convívio entre esses indivíduos de uma geração. Não é como a direita recente. De repente, de repente todo mundo agora, eu sou de direita. Não, meu amigo. Então, quando o esquerdista ele se refere, eu sou de esquerda, ele se refere a toda uma história comum que ele se sente partícipe. Quando se pega os membros do partido, é a mesma coisa. Eles se conhecem todos, inclusive os que antecederam eles. Então, o que você tem ali? Você tem a construção de uma tradição. Que dá o quê? Coesão grupal. Isso é fundamental. A expressão companheiro, né? Perfeito. Certo? Que antigamente era o camarada. Mas o que você tem ali? Ó? A coesão. Certo? Isso dá maior unidade grupal. Terceira variável, certo? Que é apontada pelo nosso Elias, que é a posição favorável na geografia do poder. Ou seja, quando a gente olha para um lugar, nós temos vários elementos que simbolizam poder, certo? Que simbolizam uma situação vantajosa e que te permitem agir sobre a sociedade, assim fazer valer os valores e a vontade do seu grupo. Certo? E o que é interessante, ele não fala o que é esse elemento dentro da geografia do poder. A gente tem que identificar, tem que observar. Certo? No caso ali, quando ele observou a forma como a vila era construída, as melhores casas e a posição geográfica do espaço melhor que havia era da Zona 1. Eles moravam na melhor região que havia ali. Os outros foram chegando, Zona 2 e 3, que eram os terrenos menos valorizados e, digamos assim, com uma posição tanto paisagística quanto urbanística desfavorável. Quando eu comentei o exemplo não é condomínio, nas casas populares, né? Normalmente o que acontece? Ó, eles tiram você de dentro do espaço. Então, eu acho que um exemplo bem bacana, que é conhecido de todos nós, é o exemplo da Cidade de Deus. Se parar para pensar, pega a construção, é uma coisa interessante, né? Os caras moravam à beira-mar. Conjunto habitacional, obrigado, Marco Antônio. Tiraram os caras da beira-mar e foram colocar lá no Cunhape do Fuepe. Né? Lembro quando teve uma reportagem sobre a Cidade de Deus, a época que fizeram o filme,
entrevistaram uma senhorinha, né, que havia sido transferida lá e tal. Então, a senhora gosta daqui? Ela fala, eu não gosto não, porque eu preferia morar lá na favela, eu estava de frente para o mar. Aqui não tem nada. Porque é interessante, você observa a forma como o espaço ele vai se organizando, como ele vai se distribuindo, e qual que é a posição que os indivíduos ocupam. Né? Vou pegar um outro exemplo bem simplório, conhecido de todos nós. Quando pega um jogo de futebol, meu amigo, jogar em casa é sempre o melhor. Né? Ter a tua torcida bufando na orelha do outro, do adversário, meu amigo, é 1000%. Se sente em casa. Né? Você tem o quê? Maior coesão, maior poder de ação. Né? E o que é bacana é sempre observar em cada um dos lugares. Por exemplo, na minha cidade, tem uma história engraçada na minha cidade. Porque minha cidade, quando ela nasceu, no município, ele tinha... aliás, é o único lugar que eu conheço no Brasil que a cidade não é chamada pelos moradores de cidade de Reserva do Iguaçu. É chamada de sede. Porque havia um distrito dentro do município, e à época da emancipação, foi locada a prefeitura, porque ele tinha uma estrutura urbanística melhor que a cidade. Então as pessoas falavam, não, a prefeitura está lá, mas a sede é aqui. E havia uma briga entre o distrito de Segredo, com a cidade de Reserva do Iguaçu, para ver aonde ficaria a prefeitura, ou seja, a sede do poder. E é muito interessante a relação que havia. Então, havia e até hoje há uma certa animosidade entre os moradores desse distrito e os moradores da cidade, que falam, aqui não é a cidade, aqui é a sede. Né? Porque, entre nós esse vocabulário é compreensível, porque há esse conflito. Mas quem vem de fora, como assim sede? Onde é que é a cidade de Reserva? Nem fala cidade, fala sede. O que tem é disposição geográfica do poder, a posição favorável, certo, em relação a ele. Quarta variável, e não menos importante, e aliás, penso eu, a mais importante de todas, que é o símbolo de orgulho grupal. O símbolo de orgulho grupal pode ser um símbolo por si só, como pode ser um evento histórico, como pode ser uma personalidade histórica, certo? Enfim, é algo onde este grupo vê a si mesmo e se reconhece. E aqui um negócio que é muito interessante. Veja, às vezes o grupo de indivíduos não tem tempo de convívio, não tem densidade demográfica favorável, não estão em maior número, não estão numa posição vantajosa, mas tem um símbolo de orgulho grupal poderosíssimo. Tendo apenas isso, você consegue ter o quê? Coesão, que permite ao grupo ter poder de ação sobre o outro. Esse autodeterminar e determinar o outro. Né? E o que é bacana quando a gente pega essas variáveis, a gente começa a pegar algumas situações e começar a avaliar certas relações de poder que nós temos dentro da sociedade. Veja, quando a gente olha para a situação da direita contemporânea, fazendo essa análise, a partir dessa teoria de jogos do Elias, vai ser bastante bacana, porque, veja, vou pegar em termos de militância política, né, quem tem mais militantes políticos, a esquerda ou a direita? Em termos de militância organizada, eu acho que não precisamos discutir, né? É a esquerda. Então, a esquerda... A esquerda, organizada. Não, a esquerda está organizada. Os seus vários grupos de... Não, muito. Grupos identitários, o novo nome agora, né? Não, mas os caras, eles têm densidade demográfica favorável. Então, ponto para a esquerda, 0 para a direita. Vamos para a segunda variável. Posição favorável na geografia do poder. E aqui é bem fácil. É usar aquela... É ocupação de espaços. Né? Aí pegando lá, no STF, quem mais indica, né, ministro para a Suprema Corte? Não precisamos responder. No STJ, também não precisamos responder, né? No TF4, não precisamos responder também, né? Opa, então os caras
funcionários públicos que entraram aí nos últimos 24 anos? Também não precisamos responder, né? Então, 2 pontos para a esquerda, 0 para a direita. Mais uma variável que eles têm que conta para eles. Terceira, e aqui é interessante. D'Artagnan, só uma questãozinha. Tempo de convívio. E na questão das Forças Armadas, o que você acha? Cara do céu, eu não tenho convívio com as Forças Armadas. Mas já colocamos depois elas ali num outro cenário que acho que é bem interessante. Mas já vamos comentar elas. Veja só. Obrigado. A terceira variável seria o tempo de convívio. Também não precisamos nem falar, né? O cara tem uma tradição, se formos só remontar até 1922, com a fundação do PCB, aí, meu amigo, eles contam a história do sindicato, a história das lutas operárias, os caras vão se identificando todos esses elementos. Então, mas aqui, ó, 3 pontos para eles, 0 para a destra. E agora chegamos no ponto que é capital. Quarta variável, símbolo de orgulho grupal. E aqui um negócio que é interessante. Né? Quando a gente vê a esquerda, eles têm um símbolo muito forte. E, aliás, ele foi construído dessa forma. Que é o ex-presidiário e ex-presidente Lula. Né? Então, você tem a construção da imagem do quê? Aliás, pega a biografia do cara e você consegue facilmente construir uma narrativa mítica ali de uma epopeia, né? Dos grotões do Nordeste à presidência do Brasil. Você constrói aquela imagem. E, aliás, você pode falar até mal do PT, mas não fala mal do Lulinha. Né? Então, o que tem? Eles tinham um símbolo grupal. O que aconteceu? Esse símbolo desmanchou. Esse símbolo desmoronou. O próprio PT ele tinha um símbolo, né? Tinha uma imagem. Era o Partido da Ética, né? Depois se revelou o Partido da Ética. Né? Então, quando você joga isso na cara da galera, o PT não inventou corrupção. Não, mas o PT dizia que era o Partido da Ética. Era essa imagem que ele vendia. E era essa imagem que o militante olhava e via. Este é o meu partido. Esse símbolo desmanchou. Certo? Está se diluindo. E o que é interessante, do outro lado começou a se formar um símbolo. Alguns símbolos. Aliás, só o fato, se vê assim, a população, quando recebe o presidente, chamar ele de mito, isso não é à toa. Veja, ele está se construindo algo em torno. É um negócio que eu nunca tinha visto na minha porca vida, né? Você vai assim, em muitos lugares, de repente você vê lá outdoors, né? Comerciantes estão junto com o presidente. Os produtores rurais estão junto com o presidente. São pessoas claramente manifestando, olha, eu me vejo em você. Então, estamos concordando. Não, eu falo, ele fala o que eu gostaria de falar. Ele está fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, eles se identificam nele. Certo? Então, o que seria? Isso tem a construção de um símbolo. Como era o Sérgio Moro? Ele era um símbolo. Isso é inegável. Não. Isso é inegável. O que é interessante, começou a pipocar vários outros símbolos no outro espectro. Então, mesmo tendo um grupo de pessoas que não tem tempo de convívio, que não tem nenhuma posição favorável na geografia do poder, e que estão em menor número, de repente começaram a olhar tudo aquilo e falar assim, poxa vida. Ou é que a Zadinha fala brincando? Não. É amigo que é amigo, quando vai para a briga, chega na voadora. Né? Não vai apagando, chega na voadora. Então, o pessoal falou, estamos, mas estamos juntos. Então, eles se identificaram naquele sim, e aquilo deu unidade. Começou a dar coesão. Certo? Então, esse é um elemento que é interessante. E, obviamente, com o passar desses 2 anos, muitas dessas variáveis foram mudando significativamente. O que o Elias chama atenção é isso, identificar, peraí, quais são os símbolos de orgulho grupal e qual que é o poder de coesão deles, qual que é a densidade demográfica de cada um dos grupos, né? Qual que é o tempo de convívio de cada um desses grupos e qual que é a posição que cada um deles ocupa. Todos os elementos pesados e avaliados
permite-nos ter uma visão mais clara do cenário, certo? Seja de uma vila operária, em Lancaster, né, na Inglaterra, seja no nosso bairro, onde a gente viva, ou nos jogos de disputa política que nós temos dentro do nosso país, seja a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal, né? Porque nos apresenta uma tipologia na qual tipologia essa que não nos dá a resposta, mas nos convidam a tentar identificar as respostas possíveis às questões que elas estão nos provocando. Bem, apresentadas essas variáveis, teriam ali o que o Elias vai chamar de mecanismos de manutenção das relações de poder, né? Que também são bem interessantes e bem simples, né? O primeiro mecanismo, né, todo mundo diz, não gosta, mas todo mundo pratica, que é a fofoca. Ele chama de mexerico, né? Mas vamos trocar a palavra fofoca pela rede informal de informação. E numa época em que imperam as redes sociais, na época em que o professor Elias era vivo, isso não existia, né? Podemos dizer que elas cumprem esse papel. São redes informais de informação. E qual que é o papel disso? Veja, notícia também é isso, né? Notícia é fofoca, só que com uma roupagem mais fina. Tipo assim, ó, você entender uma notícia, sempre lembra o seguinte: qualquer notícia, qualquer informação que é comunicada, ela é a partir de um conjunto de princípios. Uma notícia, ela é elogiosa ou depreciativa. Uma fofoca, ela pode ser elogiosa ou depreciativa, com relação aos valores que estão servindo de base para comunicá-las. E eu percebia isso na Vila Operária, assim, 3x4, né? Então, quando alguém fazia algo que prejudicasse o grupo dos estabelecidos, minha fofoca depreciativa. Viu, fulano? Está fazendo isso e aquilo. Ou quando alguém fazia algo que enaltecia o grupo, nossa! Você viu, fulano? Bicho velho! Quando tiver noticiário é a mesma coisa, né? Aí, quando tiver os ataques que são perpetrados, as notícias pejorativas que são construídas pela grande mídia em relação ao presidente, isso ficou muito claro, né? Eu acho que a mais engraçada de todos foi aquela: presidente Jair Bolsonaro andou de moto sem capacete. Veja, então um gesto tão banal, ele ganha uma dimensão diferente. Lembra, toda informação é sempre comunicada a partir de um conjunto de valores. Então o papel da rede informal de informação é para que o grupo perceba se a integridade do grupo, né? Se a integridade a história do leite condensado, né? Essa foi escandalosa. Acho que o capacete é mais... Para pensar que os caras gastaram para isso, né? Mas vamos lá. O papel da informação é para o grupo perceber em que momento ele está sendo ameaçado e em que momento ele está se sentindo seguro. Ele está ampliando seu poder. Um exemplo bem bacana, não sei se aí no Espírito Santo ocorre isso, mas é um grupo que é outsider por definição. São os ciganos, né? O cigano, ele por definição é de fora, né? Então ele sempre é o recém-chegado, estão em menor número, né? Não ocupa uma posição favorável na geografia da cidade, eles chegam-se a campo em qualquer lugar, né? E o que é interessante, veja, quando eles chegam na cidade, que é incrível, chegou a cidade inteira já sabe. Corre, né, as fofocas. Você viu que a danada chegou. Recolhe as crianças aí, cuidado. Então você tem um monte de informações circulando que preservar o grupo. Não estou dizendo que isso é certo, gente. E é uma coisa que o Elias falou: não estou dizendo que isso é certo. Eu estou constatando que acontece, né? Circo chegou, mesma coisa. Nem saiu o carro de som avisando, o pessoal já sabe que chegou o circo. Quando chega alguém estranho no lugar. Então, eu falo assim, o papel dessa rede informal de informação é permitir que o grupo permaneça cônscio, né, da sua situação, da sua posição. Olhamos as redes sociais com as suas tretas mil, elas têm literalmente essa função, né? Sinalizar o que é positivo para o grupo e indicar o que é negativo para o mesmo. Segundo mecanismo de controle, segundo e terceiro, vamos juntá-los aqui, que seria a construção de estereótipos, né, e de estigmas,
Ou seja, você marcar a pessoa, estigmas, e você produzir uma autoimagem pejorativa sobre ele. Então, quando te vê... por exemplo, eu acho muito bacana, de um grupo que durante muito tempo foi outsider, de repente tornou-se estabelecido, e hoje cada vez mais está outsider de novo, que é o cristão. Vamos lembrar uma coisa bem simples, né? Cristão, no princípio da cristandade, era um insulto. Os cristãos não se identificavam como cristãos. Eles eram identificados como tal. Olha lá os cristãos. Passou-se o tempo, né? Pega as 4 variáveis lá do Elias, né? Tempo de convívio, posição favorável na geografia do poder, símbolo de orgulho global, densidade demográfica. Com o tempo, o jogo foi mudando. E aquilo que era insulto, que era pejorativo, tornou-se símbolo de orgulho. Opa, sim, eu sou cristão. O que era enxovalho virou símbolo de orgulho. E que interessante, quando olhamos hoje, né? O novo cristão está voltando a ser o quê? Pejorativo. Fulano é cristão, é fanático. Veja, como que um elemento ele vai ganhando significações distintas de acordo com a posição que nós ocupamos dentro das relações de poder. O estigma, né, a marca que o indivíduo recebe, né, uma marca infame que é projetada sobre ele. Ela pode ser física, literalmente, pode ser associada com algum elemento que ele vista, ou pode ser meramente um estigma eidético, né, uma ideia que seja associada ao indivíduo. E aqui não temos, não precisamos nos alongar muito, pegamos um estigma muito simples que muitas das vezes carregamos, né? Quando o caboclo chega lá e vai te colando em você. Você é racista, fascista, você é machista, você é um taxista, né? Você é um taxidermista. Você vai colando esses estigmas sobre a pessoa. E veja o que acontece. E provavelmente todos nós tivemos essa experiência. Quando alguém te cola esse estigma em cima de você, o que você faz? Você se sente melindrado. Lembrar, a autoimagem grupal é a autoimagem individual. E esta autoimagem grupal pode nos ajudar a elevar a nossa estima enquanto indivíduo em relação ao grupo, ou a diminuir a nossa estima. Uma coisa que é bem interessante que o Elias observava na vila, em São Parva, era com relação aos jovens, né? Os jovens da zona A, da zona 1, quando faziam alguma traquitana, os moradores falavam, é jovem, né, cara? Juventude transviada, isso acontece, todo mundo passa. Quando era das 8h03, é de menor. Tinha que ser marginal. Então, o que você tem? É o mesmo mecanismo do estereótipo e da estigmatização. Então, você vai marcando o outro para identificá-lo e, assim, proteger o grupo. Teve um exemplo, uma vez, que eu estudo de caso que eu mesmo fiz, foi ali em Ponta Grossa. Tomás, né? Em Curitiba não fica longe de Ponta Grossa. Tinha uma fábrica da Kaiser, e próximo a ela tinha um conjunto habitacional, na época do Collor ainda. Daí teve aqueles rolos que houveram, que as empreiteiras deram calor, um escambau. E os mutuários estavam fazendo tudo certinho. E eram pessoas que estavam indo para Ponta Grossa para trabalhar nessas indústrias. Então eram pessoas que vieram de vários cantos do Paraná e do Brasil, né? E aí, quando deu esse rolo todo com as empreiteiras e o governo Collor, eles foram lá e ocuparam as casas, que eram deles, né? Que era a forma que eles tinham para garantir que eles não perderiam tudo aquilo que já haviam pago pelas casas. As casas estavam inacabadas, né? Não tinha asfalto, a casa não tinha luz, não tinha água encanada, eles foram lá e estabeleceram. Só que do ladinho deste bairro havia um bairro mais antigo e tradicional de Ponta Grossa. Aí se pega as 4 variáveis do Elias, né? Recém-chegados, em menor número, sem símbolo de orgulho grupal, posição desfavorável. Enfim, eles eram os outsiders por definição. Não tinham tempo de convívio. E ele entrevistava aquelas pessoas, tinha uma senhora assim que era de doer o coração.
eles eram chamados pelos moradores do bairro ao lado de os pés sujos, ou pé de barro. Olha lá os pés sujos. Por quê? Porque não havia asfalto, né? Então, quando eles iam para a missa ou para pegar o ônibus, ou o calçado estava empoeirado ou estava sujo de barro. Se você chegasse com o pé empoeirado ou sujo de barro, sabiam, vem lá daquele bairro. Ó, o estigma, né? Ó, o pé de barro, ó, o pé sujo. Certo? Marcava a pessoa. E a senhorinha, ela falava assim, que quando ela ia na missa, ela pegava e levava 2 pacotinhos de arroz, ela colocava nos pés, para ir até a missa, ela tirava. Porque ela não queria que as pessoas ficassem olhando para ela. Que esse é o papel do estigma. Né? Então, olha e identifica. Ó, são eles. Que é um mecanismo utilizado pelos estabelecidos para poder garantir a sua posição. Quando você pega esses rótulos infames, é a mesmíssima coisa. Tem este papel. Certo? É uma malandragem sem tamanho? Com toda certeza é. Mas veja, ele faz isso. Por fim, o último mecanismo, que era o que ele chamava de o controle dos espaços de convívio. O que ele chamava de espaço de convívio? É todo lugar que o grupo se reúne para se celebrar a si mesmo. No caso, era o quê? Era o pub, né? O pessoal se reunia, que era o pub da Zona 1 e o pub da Zona 2 e 3. Então, aqui só entra o pessoal da Zona 1. Então, era o pub, era o clube, era o teatro e era a igreja. Certo? Ah, mas aqui onde eu moro não tem pub, tem. Claro. Mas há espaços de convívência. E que é interessante, esse espaço ele é demarcado pelas pessoas que estão numa posição favorável nas relações de poder. Pegar, por exemplo, eu vejo aqui, pego o exemplo da minha cidade, mas de um modo geral, quase todos os lugares do Brasil a gente acaba encontrando isso. Mas a igreja, por definição, é um espaço de convívio. E o que é interessante, dentro do caso particular, que é a igreja católica, tem as chamadas pastorais. E o que é interessante, se a cidade é pequena ou se é num bairro retirado, você tem as figurinhas certas que ocupam essas pastorais. Detalhe, quase se matam para fazer parte dessa. Por quê? Porque a igreja é um espaço de convívio onde o grupo celebra. Até comum para minha cidade, já aconteceu várias vezes isso. Fulano está fazendo parte agora ali da pastoral tal. Ah, por isso que a igreja está desse jeito. Ah, por isso que eu não vou mais. O que você tem ali? É o controle do espaço de convívio. Outro exemplo, eu não sei como é que é no Espírito Santo, talvez o Marco Antônio e o Francisco de Assis podem me ajudar. Mas aqui, por exemplo, não tem eleição para diretores nos colégios, como a cidade é pequena, bem, colégio é um lugar onde se reúne pessoas, ó, espaço de convívio. Meu amigo do céu, é uma briga de facão no escuro. O pessoal disputa a tapa a eleição. Por quê? Porque não é só a direção da escola, é você ter a hegemonia sobre ela, sobre isso de convívio. Tem controle, opa, está em uma posição favorável. Certo? Então, eu pego esses 2 exemplos que tem aqui na minha cidade, que são os 2 grandes espaços de convívio. Né? As igrejas, seja as evangélicas ou a católica, e a escola. Mas se vai em outras cidades, tem um local, olha, um clube, uma praça, e assim sucessivamente. Mas quem controla o espaço, opa, vai poder celebrar a si mesmo, ou seja, o seu grupo, e os valores que ele representa. Né? Quando a gente pega as manifestações de rua no Brasil, né, 2013 é um momento muito importante, por quê? Porque 2013, a esquerda, ela começou a se tocar, opa, não temos mais o domínio desse espaço de convívio, que é a rua e a manifestação de rua. Porque de repente tinha lá 2 milhões de pessoas nas ruas querendo a cabeça da presidenta. É uma coisa que eles não conseguiam conceber. De repente, você ó, opa, perdemos o domínio disso, esse espaço de convívio. De fato, se a gente for rememorar anos 80, 90, o monopólio era deles.
Eles tinham a posse disso. Certo? E o que é bacana, ele não ali, ó, estereótipo, estigmatização informal de informações e, por fim, o controle dos espaços de convívio. O controle de redes sociais. A cultura de cancelamento nada mais do que isso. É um misto da rede informal de informação com o controle do espaço de convívio, sendo exercido através da estigmatização e do estereótipo, certo? Porque vai nos melindrando, né? Vai nos calando das formas mais sutis e criativas possíveis e pensáveis. Enfim, a grosso modo, né, essa é basicamente a teoria de jogos que nos é apresentada pelo Norbert Elias no seu livro, né, que foi escrito em parceria com um aluno dele, que é o John Scott, intitulado Estabelecidos e Outsiders. E penso eu, né, que quando a gente vai lendo a obra ou mesmo vislumbrando a sua teoria, a gente em algumas circunstâncias vai se imaginando ali, né? Poxa, o quanto que eu já fui estabelecido em tais circunstâncias, o quanto que eu sou outsider em outras mais. E aí me permitam, para finalizar aqui, um exemplo que eu acho bem legal, e deixo aberto as perguntas, o depoimento de um amigo meu, catarinense, e foi no casamento da irmã dele. E o marido da irmã dele é negro. Ele foi no casamento, e esse meu amigo, é só ele e os irmãos, os seus pais falecidos, e ele não tem mais um parente nenhum, uma família de 3. Aí ele foi no casamento e ele contando para mim assim, aquele sotaque de Catarina maravilhoso. Ele falou assim, D'Artagnan, eu fui no casamento da minha irmã, rapaz. E aí eu era o único branco. E eu falei, rapaz do céu. Aí eu fiquei pensando, putz, será que eles vão contar uma piada de branco para mim? Como é que eu vou reagir? Né? Então, o que é interessante ali, ó? Veja, ele saiu, ele se literalmente ficou na situação do outro. Então, o que é legal é quando... E a mesma coisa, você pegar, por exemplo, aqui em Guarapuava, tem uma colônia, que é a colônia de Entre Rios, né? E os alemães lá têm aquele avesso em relação aos brasileiros. O que é interessante é você ver o mesmo caboclo em seu território, saindo dele e indo para Guarapuava. É diferente. Veja, como a gente tem essa articulação. E o que é legal, você pensando, ó, ele nos dá 4 variáveis e 4 mecanismos de controle. E como que eles vão se articulando em cada uma das circunstâncias e desenhando, isso que é legal, desenhando cenários novos para as relações de poder. É isso aí, galera. Eu fico aí aberto a perguntas e espero poder ter contribuído de forma positiva aí nesse nosso colóquio. Fico aberto aí, então, às considerações. Muito bom, gostei muito. Conhecia já um pouco no Alberto Elias, mas esse aspecto que você colocou, muito interessante. Eu queria só aproveitar e cumprimentar a Gessi, a Lívia, o Wendel, o Tiago, quem mais aqui, que foram os que chegaram depois que nós já tínhamos começado. Beleza? Muito bom tê-los aqui. Estamos com o professor D'Artagnan. D'Artagnan, eu quero fazer já uma colocação. Posso? Começando? Pode. Beleza, então. Só um minutinho, Marco Antônio. Deixa eu só pegar um copo. Marco Antônio, deixa eu só pegar um copo d'água. Vai lá rapidinho. Deixa eu só pegar um copo d'água. Já vem. Enquanto isso. Pessoal, muito boa a presença de vocês, o esforço que vocês estão fazendo para participar. Esta aula de hoje, ela vai ficar disponível. Saulão? Saulo? Estou aqui. O Gustavo é o seu convidado, confere? Gustavo e o pastor Gessi. O pastor Gessi, eu falei Gesso, desculpa. Pastor Gessi, seja bem-vindo. Gustavo, seja bem-vindo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quando quiser perguntar alguma coisa, falar, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. A Lívia também, que chegou, né, Lívia? A Lívia deve estar cuidando de alguma coisa. Chegando. Beleza. Fala, meu amigo Marco Antônio. Vamos lá. D'Artagnan, o aspecto aqui, você colocou o exemplo da imagem do Luiz Inácio Lula da Silva e lá no símbolo de orgulho grupal. Para o conservadorismo, o que você me disse? Nós estamos começando agora a nossa caminhada. Não existe
personalidades que representem a imagem do conservadorismo. Confere? Não, temos. Temos referências, assim, que aglutina todo mundo, ou Hoje, são os teóricos mesmo? Não, temos. Veja, a gente está começando essa caminhada. E o que é interessante ver, até foi nosso último encontro, nós estávamos comentando aquela questão da construção narrativa histórica. Sim. E o papel que o pessoal do Brasil Paralelo tem nesse sentido. Eles constroem uma narrativa tentando apresentar símbolos de orgulho grupal, né? Então, tem algumas figuras que são, de fato, em certa forma, enaltecidas e até mesmo idealizadas, como é comentado, né? Então, você vê, de repente, você vê adolescente falando assim, com a boca cheia de José Bonifácio, de Maria Leopoldina, de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, de Joaquim Nabuco, né? De José do Patrocínio, de Luiz Gama. Então, veja, esse é um processo em construção. Nós estamos tendo, né? Entendi. Podemos dizer assim, então, isso está se formando. Então, o fato de está se começando a se construir essa imagem de uma tradição. Veja, a esquerda tem lá a militância lá, desde a fundação do PCB até os dias atuais. E eles remontam a outras figuras que eles procuram chamar para si e apresentar como símbolo de orgulho. Eu me lembro quando teve em 2000 a celebração lá dos 500 anos, tinham alguns materiais de alguns movimentos políticos, são os movimentos sociais, em que eles colocavam lá na Marcha dos Excluídos: vejam, nós não estamos aqui apenas nós, estão marchando conosco Antônio Conselheiro, está aqui o velho, e eles vão colocando figuras da história brasileira associando a sua marcha, certo? Então, quando você vê esse trabalho do Brasil Paralelo, o que eles fazem? Eles tentam construir uma imagem com certos valores e mostrar uma gurizada: olha, temos problema na nossa história? Temos, mas temos motivos da sua. Olha, nós somos isso também. Então, a gente está tendo essa construção. O presidente nosso, né, o atual presidente, você não teve um trabalho, que é mais interessante, muito mais interessante, eu acho. Porque o Luiz Inácio Lula da Silva ele foi fabricado. Então, foi construída a imagem do operário, né? E segundo um amigo meu, que é torneiro mecânico, ruim, né? Porque ele está 30 anos trabalhando com tudo, nunca perdeu uma unha no torno. Mas se foi construindo essa imagem, né? Tanto que ele foi deputado federal uma única vez e não foi mais, para ter aquela imagem do Imaculado, né? Então se teve uma fabricação realmente. O Bolsonaro não. E assim, enquanto um símbolo, realmente ele foi agregando, né, simpatias e antipatias. Lembra que os símbolos eles têm esse papel, né? Mas ele foi agregando isso de uma forma que realmente, olha, foi muito orgânica, certo? Eu me lembro muito tempo atrás, eu vi um meme que era um instantâneo daquele bate-boca, que quando nasceu o Bolsonaro, né, do bate-boca dele com a Maria do Rosário. Você me dá uma que eu te dou outra, né, o clássico. E aí que interessante, assim, eles recortaram a imagem congelada, que ele fala com ela, e ao fundo tem uma mulher, sei lá Deus quem que é abençoada. E ela está assim com um olho desse tamanho e com um sorriso assim que emendava numa orelha na outra. Aí a legenda: e assim nascia a primeira Bolsominion, né? Porque o que acontece? Ele é um homem espontâneo. E ele acabava falando, e é uma pessoa sem uma grande formação intelectual. Ele fala como um homem comum, e em grande medida é um homem comum. Então é muito interessante não tiver assim, muitas pessoas que fazem: poxa vida, ele falou o que eu queria ouvir. Ou melhor, ele falou o que estava aqui engasgado e eu gostaria de ter dito. Ele acaba, de certa forma, sendo um símbolo. Certo? De fato. Certo? Ele é um símbolo. Porque as pessoas sempre falam: não, mas símbolo do conservadorismo é o Winston Churchill. Meu Deus do céu, você pega as piadas do Churchill. Né? O Churchill, 9 da manhã, estava bêbado. E ele é o símbolo do conservadorismo inglês, né? Ser conservador não é tomar chá às 4. Lembra, Churchill às 9 da manhã estava bêbado
E Adolf Hitler não bebia, não fumava, nem tomava café e era vegetariano. Certo? Pô, tem dois símbolos ali, né? Então, eu acho que quando a gente olha para ele, ele foi... E aí é interessante, ele não foi fabricado. Ele está ali. E agiu espontaneamente. Obviamente que ele não deve ser oco, mas é ele que aí está presente. E o que é interessante é a gente vê a forma como ele desperta ao mesmo tempo sentimentos de afeto e de desprezo. E esse sentimento de afeto e desprezo reflete muitos elementos da sociedade brasileira, né? Inclusive da chamada direita. Inclusive, até quando nós tivemos as últimas eleições municipais, a gente teve uma prova disso, onde teve várias figuras, o caso mais emblemático é da senhora Joyce Haussmann, né? Chamada carinhosamente pela professora Paula Maísa de A Porca de Troia, aonde ela teve uma votação ridícula, né, para a Prefeitura de São Paulo. Não apenas ela, mas inúmeras outras figuras que, de fato, embarcaram no nome Bolsonaro e acabaram naufragando como se dissociaram desse símbolo. Né? Então, é aquela coisa assim, finalizando, acho que minha observação ali, da mesma forma que o Lula foi fabricado, o Bolsonaro caiu do céu. E é uma coisa que é curiosa, que o professor Olavo ele sempre fala, né, que a direita está numa situação muito complicada, porque ela não tem a militância, não teve a formação dos intelectuais e já tem um presidente. Né? Então você tem, foi todo um negócio atravessado, mas que é inegável que ele é um símbolo muito forte, aliás, ganhou mais força ainda com a facada, né? Isso é inegável. É só lembrarmos o que foi a campanha, né, de 2018. Um negócio assim que nunca se viu na história do país. Né? Então, quando se observa esse elemento, sim, nós temos e outros mais estão se formando. Né? Mas é algo que vai se construindo na jornada. E aí temos muitas pessoas trabalhando em torno disso, eu acho que é muito positivo, não há dúvida alguma. O doutor Ítalo Marzilli tem feito um trabalho interessante, mas de uma outra perspectiva, né? Onde ele procura a construção de um discurso de autoajuda que ele leva às pessoas, mas não para se sentirem vítimas de si das circunstâncias, mas para se tornarem sujeitos ativos sobre si e sobre suas circunstâncias. Né? Então temos várias pessoas no Brasil todo trabalhando, o pessoal do Instituto Borborema, que trabalha também nessa perspectiva, que é muito importante. O que vocês estão fazendo aí, né? Então o que surge ali, não sei, mas que está se começando a se formar isso, pensando pelas 4 variáveis apontadas por Elias, isso está. Certo? E o que é mais interessante, não é artificial nem artificioso como foi a construção da esquerda. E é um negócio que é muito curioso. Se for pegar analisar nessa perspectiva o que era a construção desse símbolo de orgulho grupal na esquerda até a década de 70 e depois da de 80 para diante, você vê que até a década de 70 você tinha alguma organicidade, alguma espontaneidade no movimento. 80 para diante o negócio ficou realmente superficial. E o fenômeno lá, Carol Conká, né, foi algo bastante interessante, porque de repente um símbolo do orgulho grupal, né, que é a estética identitária e o discurso identitário, foi exposto nu e cru aos olhos de todos e ficou vergonhoso. Né? O símbolo de orgulho virou vergonha. Né? Isso eu acho que é um negócio interessante. E de repente agora a esquerda está tendo que começar a rebolar, porque está se formando uma intelectualidade que está procurando construir uma narrativa que transmita esse sentimento de orgulho para a direita e ao mesmo tempo surgindo personagens novos que eles não sabem como lidar. Né? E no desespero, o que você faz? Você vai colando rótulo. Né? E o próprio rótulo já virou piada. O mecanismo não tem mais esse poder que ele tinha até então. Né? Pessoas machista, racista. Fala, Paulo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Marco Antônio. Só pegando uma carona na sua fala, eu estava avaliando aqui, e há cerca de
vamos colocar 3 anos e meio a 4 anos atrás, eu, Uhum. pessoa, né, indivíduo, comecei a olhar o entorno do que acontecia no país e me sentia muito solitário, né? Eu olhava uma situação, olhava outra, tal, fazia um recorte, tirava uma foto da situação e ficava assim, de maneira individual, pensando, gente, será que só eu que estou enxergando isso que eu estou enxergando, né? Eu via assim tudo fora de lugar, né? E nesse sentimento, como eu disse, eu me sentia isolado, achando que, sei lá, tinha alguma coisa errada. Mas é interessante que comecei a pensar isso, né, de maneira mais ostensiva. Eu comecei a buscar esse processo, nessa busca, eu perceber, e a internet foi pródiga nesse sentido, que existiam muitas outras pessoas que se colocavam da mesma. Eu comecei a perceber que eu não estava só nesse processo, né? E eu achei interessante que à medida que a gente começou, ou melhor, que à medida que eu fui deixando isso a perceber fulano, e um divisor de águas foi o professor, né? Quando eu até troquei algumas ideias, lembra, Marco Antônio, que a gente, olha, tem o Olavo, o cara é Sim, meio lembro. doidão, mas ele fala algumas coisas interessantes. Aí começamos a descobrir o Paulo Ricardo, né? E um monte de gente, né? E o Tudo Borborema, né? Falando isso, porque dentro do que você construiu, aliás, eu vou deixar aí um elogio à sua fala, acho que você fez aí hoje. Para mim, foi a melhor fala que você teve até o momento, né? Não desmerecendo as outras, mas assim, para mim a concepção às vezes é interessante, né? Quando a gente pega o sujeito meio de improviso ali, como é que a coisa flui bem, né? Eu particularmente me identifiquei muito com a sua fala hoje. E mas assim, essa formação dessa identidade grupal, né, de sair daquele isolamento e começar a construir essa identidade dentro de um grupo, e obviamente você começa a criar esses símbolos que você se refere, e eu, como estudante de história, quando passei pelo curso, isso já fazia parte um pouco da minha forma de ver, eu sempre percebia a força do símbolo, sabe? É interessante, né? A força, a gente às vezes não dimensiona o quanto um símbolo ele agrega um grupo, né? A força dele é imensa. Inclusive, quando você citou, sem gozação, mas eu vejo, por exemplo, às vezes, um símbolo, um escudo de futebol, né? Um, um time como, por exemplo, o Fluminense, que é poderoso, né? Não, Marco Antônio? Estamos em quinta posição aí no Brasil, mas falando sério, como esses símbolos eles agregam, né? E fico feliz de perceber dentro dessa sua colocação, quando você citou o Instituto Borborema, Brasil Paralelo, né? Toda essa construção, de perceber o próprio Bolsonaro, com toda a crítica que às vezes a gente faz, mas pelo menos hoje nós temos alguém, né, que está batendo de frente, digamos, com o Lula, né, a nível de símbolo. É o mito, né? O Lula, durante muito tempo, ele foi onipotente e onipresente, né? Dentro da nossa cultura. Tá? Você não acha que, diante de tudo isso, assim, apesar da gente ficar muitas vezes assim, um tanto quanto tristes
quando a gente vê, por exemplo, eu não sei se é sério, mas me parece que quem vai ser indicado para ser CJ é o Alcolumbre, ao invés da Bia Kicis, entendeu? Pelo menos eu tenho ouvido isso, eu não sei se é verdade, né? Quando você vê, às vezes, esses Não, ele é medalhões... CCJ do Senado, não da Câmara. São duas? São duas CCJs? Ele já foi indicado do Senado, não da Câmara. Mas a Bia é senadora também? Não sei. O que eu Disputa, faço assim. disputa no Senado, é na Câmara agora. Não, ela é deputada. É deputada? Deputada? A Bia Kicis é deputada. É menos mal, então, né? Menos mal. Mas, assim, diante de, às vezes... Porque é impressionante, assim, como esse pessoal maligno, a capacidade deles de se rearticular, e quando você acha que eles estão no chão, como eles se reerguem, né? Então, a minha pergunta, Nathaniel, que, apesar de todas essas situações, parece que a gente tem razões também para comemorar, não é, meu irmão? Mas vamos lá, olha, Paulo. Não, acaba assim, a ação ela nunca é tão feia quanto os pessimistas dizem, né? E não está tão boa como os otimistas acreditam, né? Mas pegando a tua opção ali, Paulo, acho até bacana a gente pensar tipo, a situação mesma do governo atual a partir dessa teoria de jogos do Elias. Olhando para a tua própria observação ali, né? Nós temos um símbolo de orgulho do grupo forte, que é o presidente, né? E estamos tendo a formação de uma narrativa em que a direita se reconhece e sente orgulho da unidade. Mas, ao mesmo tempo, a ocupação dos espaços, né, a disposição da geografia, a gente vê que é extremamente desfavorável, né? E o tempo de convívio também. É só pegar a quantidade de traíra que brotou. E que outros mais traíras brotarão, né? Vamos lembrar uma coisa bem simples, que é desconfortável pra caramba pra gente falar, mas o Alexandre de Fruta, ele era guarda-costas do Bolsonaro. Eles se lembram desse detalhe. Bolsonaro, quando na Jovem Pan, da entrevista, ele estava junto. Ele era guarda-costas dele, literalmente. Então teremos muitas surpresas nesse sentido. O Moro, né, que literalmente, né, nos fez cair o queixo. Então, esse tipo de elemento, o tempo de convívio da direita é muito pequeno. E aquilo que o José Dirceu disse, né? Ele falou, nós vamos tomar o poder, e isso é diferente de ganhar a eleição, né? E vamos lembrar, né, o nosso amigo José Dirceu, o vulgo Daniel, para os amiguinhos dele da DGI cubana, ele sabe como se constrói os Paranauê. Então eles têm a disposição que eles ocupam dentro, né, da geografia dele é muito consolidada, né? Esse é um problema com o qual nós temos que lidar. Então a gente pode dizer que, de certa forma, nós temos uma relação equilibrada, né, nesse sentido, entre a esquerda e a direita. Vamos pensar na perspectiva estabelecida de outsiders, né? Isso a gente tem que observar. Mas que eles não têm mais um símbolo de orgulho grupal, eles não têm mais. O Lula é o mito morto, né? Tanto que ele não ia ter coragem de sair à rua fazer o teste da avenida, né? Sair na rua, logo qualquer, num horário do dia, para encontrar o povo. Ele não teria como fazer isso, né? E isso é um processo que é natural, de certa forma. Tem um exercício que eu recomendava para os meus alunos, essa questão da construção de um símbolo representado por uma personagem. 2 filmes, né? Você pega o filme A Queda, né, Os Últimos Dias de Hitler, e aí o filme O Triunfo da Vontade, da Leni Rosenfeld, que é um filme de propaganda nazista, né, do 6º Congresso do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, foi exibido em 1934. É interessante, quando você vê O Triunfo da Vontade, você está vendo um mito vivo. 34, 33, 34, Hitler acabou de se poder, né? Então ali você tem um mito vivo, ele está no auge. Aí você vê A Queda, que é um mito morto. Está lá o homem comandando tropas que não existem, mandando fuzilar generais que não estão mais nem aí para ele. O cara está desacreditado, né?
Então, quando a gente olha para a imagem do Lula, ele é um mito morto. Foi um mito que foi fabricado, tal qual Hitler, certo? Mas que agora ele perdeu seus fiéis. Né? Saudosistas que ainda tem o carinho, mas ele não move mais multidões. Tanto que as caravanas do Lula morreram todas. Não vão acontecer mais. Né? Ao contrário do presidente. Né? O nosso presidente está muito bem. Só que é interessante. O fato de nós termos o símbolo de orgulho grupal não significa que nós temos a posição vantajosa plena dentro das relações de poder. A coesão ela não é plena ainda. Certo? A coesão ela não é plena. Então falta muito chão para caminhar. Certo? Muito chão para caminhar mesmo. Mas o que é bacana é isso, é tentar observar e identificar. Né? Seja lá em Brasília, nós estamos distantes, observando, seja mais próximo. A observação que o Marco Antônio tinha feito antes com relação aos militares, tinha esquecido como. O militar, né, o que é interessante, eles têm uma coesão grupal muito forte. Né? Então, em especial, quando você pega o período republicano, é uma coisa muito interessante, né? Porque o militar, né, primeiro, para a própria natureza da organização, é uma corporação. Segundo, eles têm a história da própria corporação. Né? Então, eles olham para os feitos militares brasileiros e né? Terceiro, pós-golpe da República, o Exército ele chamou para si, de certa forma, o papel do poder moderador. Você pegar todos os movimentos, em especial a partir da revolta dos tenentes, né? Então, tem todo esse aspecto, nós somos os melhores, né? E vamos moralizar o Brasil. A influência que esses militares tiveram no correr do Brasil até a década de 60. Né? Quando eles assumem o poder, eles perdem esse símbolo. E aí, quando começa a década de 80, o que nós temos? Nós temos a destruição do símbolo. Então, o exército que olhava a si mesmo como moralizador, ele ficou tendo sobre ele a imagem da ditadura. Então, na posição de estabelecido, de certa forma, pós-redemocratização, década de 80, esse estigma projetou sobre ele, a ditadura. Né? Tanto que é interessante, é um olhar apenas, uma intuição que eu tenho, em relação ao atual governo, que eu achei muito pouco provável que os militares queiram intervir no governo. Eles querem realizar um governo com um militar à presidência e com militares nos ministérios e em vários outros cargos e autarquias e terminá-lo democraticamente para destruir com esse mito. Porque 64 é o mito fundador ali, tanto da esquerda quanto da direita, em dois sentidos. Então, acho que, quando a gente pega assim, observa assim, a grosso modo, é interessante essa relação da imagem do exército frente à sociedade brasileira e a posição dele em relação a ela. Até o golpe de 64, vamos lembrar, os militares atuavam ativamente da vida política brasileira. Nós tínhamos generais, almirantes que participavam do processo eleitoral, marechais que participavam. E aí, pós-golpe que se teve, né? Aquela coisa, manda todo mundo para a caserna de volta. Então você teve esse estigma projetado sobre eles. Eu acho que hoje, um dos trabalhos que eles querem é justamente quebrar com essa imagem. E eu acredito que estão quebrando muito bem. Né? Então, pegar um dos ministros que tem um maior, que inclusive pode ser o vice do Bolsonaro em 2022, é o Tarcísio. Que ninguém tem coragem de falar um A contra o homem. É um cara que, aliás, se você falar, ele é capaz de entender que está pedindo para asfaltar a tua linha, o cara vai lá e asfalta. Então, eu acho que nós temos isso, né, também presente. D'Artagnan, só me permite na minha pergunta, quando você falou sobre as ações, você falou sobre as ações da esquerda e as ocupações, você usou o conceito aqui, ocupação de espaço, que o Pierre Bourdieu usa a expressão teoria de campo, quando nós temos que tomar os campos, por exemplo, tomar o campo da mídia. Eu tenho que ter pessoas na mídia, eu tenho que ter pessoas na área da economia, então eu vou colocando as pessoas. Quando eu perguntei sobre os militares, o Gilberto também, que é militar aqui, pode até nos ajudar, é que o meu medo é que a ideia da esquerda, o pressuposto da esquerda, tivesse dentro da cabeça de alguns militares de alta patente. Eu já vi o professor Olavo, de vez em quando, em algumas coisas, porque ele acusa assim, olha, tem muita gente que, claro, que honra
honra as Forças Armadas, são pessoas corretas. Uhum. Tem um problema teórico, intelectual. É nesse ponto que eu queria completar a pergunta. O que você acha disso? Não, eu acho, eu não tenho nada a complementar. É bem esse um problema. Você quer ver, ó, eu uso o termo ali, ocupar espaço, que é do Gramsci, né? É a ocupação do espaço para obter a hegemonia, né? Mas isso que você falou está certíssimo. Mas eu vejo assim que entre os militares, e é uma impressão apenas que eu tenho, certo? Independente se ele é um militar verde-oliva ou se ele é um militar melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro, há uma clara, acho que, um claro desejo da corporação de tirar esse estigma que está sobre ela. Né? Pós-redemocratização, que é ditadura. E, cara, uma coisa curiosa, né? Você tá ali, o governo está cheio de militar, tudo, e os únicos que estão cometendo barbaridade não são militares. Né? Ficou bem simples, nós estamos em plena vigência de uma ditadura de toga e não de farda. Né? O que é interessante, eu acho que independente das ideias que estejam na cabeça dos militares, né, que tem uma formação muito peculiar de passagem, eu acho que há esse desejo por, olha, nós vamos assumir e vamos sair como manda a regra. Eles querem literalmente tirar essa pecha do golpe sobre eles. Não, concordo plenamente. E eu acho que se eles conseguirem fazer isso até o fim, eles desmontam com todas as bases do mito fundador da esquerda moderna brasileira. Né? Eles conseguem, ó, não é mais assim, né? Tem essa possibilidade. E eu acho que cada vez isso está mais patente, né? Porque o que a esquerda mais quer é que apareça lá no meio deles um acelerado que desça com tanques. É o que eles mais querem. E eles vão ficar... eu falei, os fascistas aí. Eu acho que essa é a grande coisa da construção da autoimagem. Acho que em relação à caserna, independente das ideias que eles têm na cabeça, é tentativa de fazer isso. Eu acho. Vamos ver os próximos capítulos, né? O meu medo, só para dar a palavra ao Gilberto agora, o meu medo é que, vou dar um exemplo pela religião. Aqui nós somos todos religiosos, católicos, protestantes, estudantes da doutrina espírita e tantos outros. O que acontece? O exemplo católico, posso até errar, e o exemplo evangélico que eu tenho com propriedade. Quando você vai ouvir algumas homilias, você vai ouvir algumas pregações, quando o pregador está falando, talvez ele tenha um coração bom, ele ama o Senhor, mas aí quando ele vai falar justiça, ele coloca a palavra justiça social, que é um conceito marxista. E aí ele parte em justiça social. Se tem um marxista sentado na tribuna, ele fala, esse cara é que nem eu. Porque ele não consegue intelectualmente fazer a diferenciação. O meu medo, D'Artagnan, é que os militares também têm um pouco disso. Foi tão educado por nós, professores e outros, que eu confesso que já fui até dessa área, fomos tão educados que quando ele cresceu, ele está com essas ideias todas na cabeça. Então, essa é a minha consideração. Gilberto, sua colocação. Não, a colocação de vocês dois, a colocação de cada um foi perfeita. Realmente há essa pecha sobre os militares, né, principalmente das Forças Armadas. Se eu não me engano, acho que é acessível a todos aí, teve o discurso do general Mourão, pré-eleição, 2017, 2018, em que ele fala que a geração dele sofreu com esse karma aí que foi colocado sobre as costas dos militares, né, após o período de governo militar, e que eles sentem isso de uma forma muito veemente, é uma ferida que ainda não cicatrizou. Então, acho que ele até cita depois, perguntado lá durante a reunião, sobre qual seria a posição dos generais acerca do julgamento do Lula, né, que faltava ainda aquele voto da ministra Weber, e o general, o comandante do Exército, solta um Twitter, coisa de 1 hora antes ou na noite anterior do julgamento em si, e que ela muda o voto dela. Então, ele responde que as instituições
né, na época, tinham que dar conta do recado dessa situação que o Brasil estava passando, de uma possível liberação do Lula. E ele cita a fórmula o general, mas como é que, se acontecer, como é que as Forças Armadas atuarão? Aí ele fala, ó, a gente usa aqui no alto comando do Exército a tábua de logaritmos. Aí ele vai explicando o que é tábua de logaritmos, ele não sabe precisar, mas ele cita que se esticar demais a corda, poderia ter uma intervenção, enfim. Mas, como militar, a gente percebe que a nossa Constituição ela foi uma uma vingança civil para com os militares, sabe que uma atuação das três forças, né, seria uma atuação em último caso, mesmo em caso extremo, seria um soldado de reserva, digamos assim, do direito, muito de reserva, porque a Constituição amarra as Forças Armadas de uma tal maneira que aí também vem o Código de Processo Penal Militar, o Código Penal Militar, que é uma situação bem complicada para a atuação dessas forças, uma possível intervenção, que eu acho uma coisa ainda muito distante. É isso, mas aí também citaram o professor Olavo de Carvalho, ele realmente ele tem digamos assim, uma raiva dos generais, porque ele falava que ele ia com o próprio dinheiro de quartel em quartel, tentando informar as Forças Armadas o que a esquerda vinha tramando, né, desse regime 64, 85 e posterior redemocratização, digamos assim. E os generais não deram ouvido e deu no que deu aí. A esquerda, depois de 88, foi se perpetuando, até chegar no nosso amigo Lula e Dilma Rousseff. Então, o que eu percebo, até o professor citou aí, o militar, né, melancia, verde por fora e vermelho por dentro, que eu acho uma coisa muito natural desse processo de expansão da esquerda, de estar ocupando esses espaços que o professor Tartaglian falou e o Marquinhos também falou, citando um outro pensador conservador aí, de ocupação de espaço, com certeza... Não, o Bourdieu é conservador, o Bourdieu é esquerda radical. O meu era esquerda. Eu não consegui ouvir, não, que travou. Achei que tinha sido um conservador, mas enfim, com certeza ele também, até por causa da formação, que é essa formação escolar, né, acadêmica, ficou na mão da esquerda, com certeza tem esses militares aí né, viés esquerdista, mas eu acho que a grande maioria ainda é de direita, né? E ainda é um centro de resistência, por isso que a gente percebe ainda a forma como que os últimos governos trataram as Forças Armadas, praticamente sucateando-as. Exemplo do Fernando Henrique, o início do governo Lula, né? Então, mas o que eu percebo, assim, para resumir, para não ser mais... Gilberto, me perdoe da interrupção, mas é o seguinte, com relação aos investimentos, eu não tenho esses números, mas a gente tem que pesquisar. Um dos maiores investimentos em equipamentos das Forças Armadas dos últimos tempos foi na era Lula, entendeu? Se você pegar a posição das Forças Armadas com relação a investimentos feitos nas Forças Armadas, os maiores investimentos, por incrível que pareça, foram no governo Lula. Eu não tenho esses números agora, mas isso é algo constatado. Então, essa análise aí, ela é, assim, digamos, ela é um pouco mais ampla para a gente poder também refletir o que estaria por trás de todos esses investimentos que o governo Lula, não foi nem a Dilma, fizeram com relação às Forças Armadas, entendeu? Sim, não, sim. Por exemplo, eu cito o exemplo do Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, ele altera a legislação e suprimindo muitos direitos dos militares. Outro exemplo, quer ver um outro exemplo? Quando o Lula assume, no final do governo Fernando Henrique, o primeiro governo de Lula. Só um exemplo bem simples. Eu lembro que eles terminaram com o fornecimento de comida. Por exemplo, se davam, sei lá, 100x de verba para comida nos quartéis, a partir daquele momento passou a ser, sei lá, 40x. Os soldados já não podiam ter mais rancho. Só um fato simples.
Mas é claro que houve investimento, até por forma de cooptação das Forças Armadas. Eles precisam cooptar as Forças Armadas para poder, digamos, dar andamento ao processo deles de ocupação de espaço. Mas acho que foi aquele investimento sem a devida qualidade. Exato. Basicamente, aquilo que a gente vê também na educação, né? Exato. Na era dos governos Lula e Dilma, o investimento em educação foi algo extraordinário, né? Mas a gente vê qual é a qualidade hoje. Exato. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Porque até posso estar sendo inocente em pensar nessa questão da coesão da esquerda no Brasil. Eu não sei se de fato isso acontece, porque eu acho que, para mim, o que existe hoje é a tal da esquerda caviar, o que eles gostam de dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba-se a coesão. Esse fica muito latente, até um exemplo que eu tenho na questão profissional, eu lembro das reuniões de acordo coletivo que tinha na empresa, que são uns 2, 3 anos atrás, onde no momento da deliberação dos acordos junto aos funcionários, se paravam na frente da empresa vários carros de som, com os sindicalistas fazendo toda aquela pantomima, aquele show, para convencer os funcionários de que a proposta da empresa não era melhor, aquele barulho que nós conhecemos. Porém, de 2 anos para cá, isso acabou. Então, aquela coesão, aquela questão do poder que existia até 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso não existe mais. Então, muito, acho que, desse discurso que existe hoje da esquerda, por isso que eu acho que nós, como direita, né, como pessoas de nós, estamos, eu acho, num caminho muito oportuno, em função dessa questão da teta estar secando para esse grupo. Meus queridos, Gilberto, só fazer um acerto aqui. A gente sempre conversa um pouquinho além da palestra. Eu vou só parar, D'Artagnan, a gravação, que aí fica o bloco da gravação, e aí a gente faz aquela conversa mais aberta de sempre. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá bom? Só um minutinho só, deixa eu parar aqui, porque senão fica gravando outras coisas a mais. Aí sem gravação a gente fica mais livre de falar também. Só um minuto. Tá ok.